Bom dia, graça e paz. Essa questão da unção e o ministério, ela é fundamental, amém? Todo ministro, ele precisa conhecer a respeito da unção para que ele possa servir a Deus com integridade, com fidelidade, mas também com poder. Esse poder, ele está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Ele disse, após ter ressuscitado, deu a grande comissão, uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê, porém, já está condenado. Ele diz, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sinais falam de poder. E esses sinais são os sinais do Espírito Santo. São os sinais do poder que acompanha a pregação do evangelho, né? Impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum, né? Expulsarão demônios, farão grandes coisas no nome de Jesus, ressuscitarão mortos. Então, nós vemos que existe um poder na pregação do evangelho que nós não podemos ocultar. Infelizmente, muitos hoje têm tirado o poder da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16 e 17, ele diz, pois eu não me envergonho do evangelho, pois ele revela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra salvação no grego é sozo, né? Está envolvido ali grandes coisas poderosas, como preservação, proteção, cura, prosperidade, né? Muitas coisas estão inseridas nessa palavra grega sozo, que Deus, que o apóstolo Paulo fala a respeito do poder de Deus, né? Então é muito importante nós entendermos que o evangelho, ele carrega um poder, e esse poder, ele é nutrido pela unção do Espírito, que é uma capacitação sobrenatural. Nós estamos vendo que quando alguém é chamado, ele já não entra imediatamente nessa plenitude da unção, né? É algo que ele vai aprendendo, é algo que ele vai descobrindo, é algo que ele vai tocando nas orlas, né, dessa unção, até que ele entre na plenitude. Daí a importância de quando alguém entender o seu chamado, ele já iniciar no ministério de socorros, ou servindo alguém que já está no ministério quíntuplo, né? Há uma falta de conhecimento também na Igreja de Cristo a respeito desse ministério quíntuplo, que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que Jesus, quando subiu, é o mesmo, ele deu dons aos homens, né? Então, esses dons, Paulo cita ali o apostolado, né? O ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério tanto do pastor como do mestre. Esses são dons ministeriais que existem unções específicas que referendam, né? Que trazem autenticidade e legitimidade desses ministérios. Então, quando a pessoa entende que ela tem um chamado nesses 5 dons ministeriais, ela já não entra imediatamente. Como nós falamos ontem, o chamado e a vocação é desde o ventre. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove, aí ele vai falar, revelar Cristo em mim. Então, nós podemos entender que o chamado nasce conosco. Isso não quer dizer que nós já entramos nele imediatamente. Não. Nós precisamos desenvolver algumas atitudes, né? E precisamos dar alguns passos necessários para entrarmos nessa vocação, né? Nós vemos isso em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 14, quando Paulo diz assim, não que eu já o tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Essa palavra perfeição aqui significa maturidade. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo nos mostra nessa passagem que assim como ele foi conquistado por Deus, já havia algo para que ele mesmo conquistasse. Então, é uma comunicação que existe na salvação que nós precisamos entender. Deus nos salva,
mas Deus nos salva para um propósito. E esse propósito carrega uma unção, e essa unção nós podemos buscar, nós podemos crescer, né? Ele diz aqui, olha, não que eu já tenha recebido, que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então existe uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para a vida de cada pessoa nesse planeta Terra. E como é que ela sabe disso? Primeiro ouvindo o Evangelho. Crendo no Evangelho, ela é salva. E quando ela é salva com um propósito, né? Ela mostra que essa vocação soberana de Deus tem um propósito, que é ser um vaso nas mãos de Deus. A pessoa não é salva simplesmente para ficar na igreja e não fazer mais nada. Não, ela é salva para um propósito. E ela precisa descobrir esse propósito. Por isso que Deus deu os 5 dons ministeriais. Lá em Efésios capítulo 4 vai falar que ele foi dado com o propósito de trazer maturidade aos santos, de equipar o corpo de Cristo, de fazer com que eles unidos possam fazer a obra que Deus confiou a cada um. E todos unidos, né, eles possam cumprir o chamado de Deus e o ministério que Deus destinou à igreja. Cada crente tem um ministério que precisa cumprir. E, infelizmente, muitos ainda estão dormindo, muitos ainda não sabem o ministério que precisam cumprir, porque eles não se interessam. Eles são salvos, ficam na igreja, mas não procuram conhecer a palavra, não procuram desenvolver habilidades, desenvolver dons espirituais, conhecer a respeito da unção, da capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e muitos deles ficam apáticos ali. Outros ficam ainda presos ao passado, com condenação, com culpa. Outros se deixam o ego inflar e se acham melhores do que os outros, e ficam como um carro no atoleiro. Coloca força, mas não sai do lugar. E eu quero dizer, não é esse o plano que Deus tem para a sua vida, nem para a minha. O plano que Deus tem para a nossa vida é que nós possamos prosseguir para o alvo, que nós possamos prosseguir para o cumprimento daquilo que Ele nos vocacionou, para o cumprimento daquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então, esse alvo é como um arqueiro que acerta uma flecha, é como alguém que está ali disparando, né, uma arma e querendo alcançar aquele objetivo, atingir o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida, Deus tem um alvo para a tua vida, e esse alvo nós começamos a interpretá-lo e a entendê-lo pela unção do Espírito. Essa unção, ela vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz que nós temos a unção do Santo. E essa unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. A unção, ela faz com que nós venhamos a descobrir a verdade. Porque é a verdade que liberta. Enquanto eu e você não descobrirmos a respeito da verdade, do plano de Deus para as nossas vidas, nós vamos estar presos na mentira. Então, é importante que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer. E o Espírito Santo está com esse objetivo também. Essa unção tem essa missão também, que é de nos capacitar a viver o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos simplesmente ficar ali na igreja como alguém descomprometido, como alguém que está ali, mas não está. Não, nós precisamos cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados a cumprir. Daí a importância de nós cooperarmos, daí a importância de nós amadurecermos, daí a importância de nós desenvolvermos habilidades, aptidões, e Deus vai ungindo isso, Deus vai capacitando isso, e nós vamos vendo aonde nós temos mais habilidade, aonde nós conseguimos vencer tentações, pecados, onde nós conseguimos ultrapassar situações. Eu já vi um autor dizer que Deus vai nos usar na área da nossa dor.
E as pessoas não podem se abraçar com a dor e se agarrar àquilo como se aquilo fosse algo, vamos dizer assim, eterno. Não, a dor é passageira, o que é eterno é a nossa vocação. O que é eterno é o nosso chamado. O que é eterno é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a unção, ela vem nos capacitar a viver isso. Viver o propósito eterno. A unção, ela vem nos habilitar. Ela vem nos referendar. Amém? Pelos sinais, pelas as práticas e as ações daquilo que nós fazemos para Deus, em nome de Deus. Então, veja a importância de nós conhecermos a respeito da unção, porque ela nos traz todos esses insights, né? Todos esses ensinamentos, todos esses aprendizados, para que nós possamos cumprir com alegria o ministério que recebemos do Senhor. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.